Bom dia, então, a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa instituição para participar do simpósio de formação de professores, que é uma luta constante desde a minha formação em matemática, formar sempre bons professores. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu olhei a temática do simpósio e pensei assim: pela responsabilidade social que eu tenho, eu não poderia deixar de atender ao convite. Mas era um convite que eu atendi com muito prazer, porque aqui nessa instituição eu tenho vários amigos. Então, além de conhecer Chapecó, de conhecer a Universidade Federal, rever os amigos é um prazer enorme. Não vou citá-los todos, mas assim, eu estou me sentindo em casa. Agradeço não só o convite, mas também a oportunidade de conviver, de revê-los e de dar um abraço. Quando eu recebi o convite, eu perguntei para a professora Carmen, qual é a plateia desse simpósio? E ela me disse que era uma plateia formada por alunos de graduação, das licenciaturas, professores da educação básica e professores da educação superior. Não sei se estou certo. Então, eu preparei uma palestra que é dentro de uma área que eu gosto muito de trabalhar. Trabalho isso tanto na graduação quanto no nível no programa de pós-graduação que temos na Universidade Franciscana. E consegui preparar esta palestra em vários níveis, com vários exemplos que pudessem atender a todas as expectativas de vocês. Essa é a minha tentativa, não quer dizer que eu vá atender, né? Mas foi essa, então. Eu vou começar com exemplos bastante fáceis, vou complicar um pouquinho para tentar motivar vocês a que se dediquem à área de modelagem matemática. Eu queria dizer que modelagem matemática no Brasil já é uma área de pesquisa bastante consolidada na área de educação matemática. Só para vocês terem uma ideia, nós já comemoramos 10 anos da Conferência Nacional sobre a Modelagem na Educação Matemática. Foi em Maringá o ano passado. E foi algo assim bastante positivo, porque a gente percebeu em 10 anos já o número muito grande de publicações, de artigos, livros, revistas e a inserção internacional, inclusive, que o grupo de brasileiros já possui no Brasil. Esta área de modelagem matemática, ela tem várias concepções. Então, dentro do grupo de educadores, cada um segue uma determinada concepção. No meu caso, pelo currículo que a colega acabou de ler, vocês podem ter visto que a minha formação toda é em matemática. Portanto, hoje eu sou uma pessoa que tem uma formação em matemática, mas que se dedica, que tem a preocupação de formar professores e bons professores para ensinar matemática. Então, o meu olhar não é um olhar eu não me considero assim, uma educadora matemática, mas me considero uma professora de matemática preocupada com o ensino de matemática. Eu não tive essa formação que hoje muitos educadores têm, né? Muito mais sólida, muito mais significativa do que a minha. Então, a ideia que eu trago aqui é uma ideia um pouco da história da minha vida, onde eu trabalhei um pouco mais com matemática aplicada, e que, portanto, trago essa bagagem para conversar um pouco com vocês. Tá? Eu disse que quando a gente fala em modelagem matemática, tem diferentes concepções. Tem a minha concepção de modelagem matemática é aquela que é oriunda da matemática aplicada, como um método de pesquisa de uma equipe multidisciplinar. Por isso ela se torna interessante, e que de repente um grupo de matemáticos também preocupados com o ensino de matemática trouxe isso para a sala de aula, e que hoje ela é aplicada em todos os níveis de ensino.
Então, a origem de toda essa área, ela na realidade, ela vem da matemática aplicada, como um método de pesquisa. Bom, com o crescimento da área da educação, com a preocupação com o ensino, várias pessoas criaram diferentes concepções, que são todas importantes, desde que você siga aquela que você escolheu. Então eu posso dizer assim, que de todas as concepções que tem, desde aquelas em que procurar um modelo não é importante, mas sim entender o contexto da temática que está se discutindo, que não é muito a minha concepção, mas ela é respeitável, porque ela tem a preocupação com a reflexão do aluno para entender o mundo em que está vivendo. A minha concepção ela é mais matemática. Então, eu vou trabalhar com a criação de modelos, trabalhar nesse sentido como uma metodologia de criação de modelos, mas com a preocupação de tirar os conceitos matemáticos por meio desses modelos. Tá? Eu queria deixar bem claro isso, porque sempre tem algumas interrogações sobre essas questões. Então, eu vou pedir para te passar. Eu vou trabalhar, então, resumidamente, assim, a minha fala, vou trabalhar um pouquinho sobre modelagem matemática no ensino. Eu vou dar diferentes exemplos. Depois eu vou trabalhar um tema que me deu muito trabalho, nosso grupo lá na Universidade Franciscana, que é trabalhar sobre a nanociência, nanotecnologia para o ensino médio, que é um tema de modelagem matemática também. E depois eu queria trabalhar também uma outra área que eu estou preocupada hoje, que é modelos intrínsecos da própria matemática. E muitas vezes a gente procura sempre temáticas do contexto, mas nós temos problemas interessantes também, modelagem interessante, dentro da própria matemática. Eu sei que eu não terei tempo de trabalhar o último item, mas eu vou deixar como desafio e depois tem o meu endereço, vocês vão então mandar para mim. Tá? E eu quero ver eu quero ver como é que vocês, de fato, compreenderam essa minha fala. Tá ok? Então, uma das preocupações que é gritante no Brasil hoje é que, segundo uma reportagem que saiu em 2015, ela diz que a maior parte dos brasileiros sabe pouco sobre ciência. Parece dizer o óbvio, mas ela quando comparado com países de outros continentes, nós estamos numa situação bastante crítica. E essa afirmação foi através de um relatório que mediu o indicador de letramento científico e que revelou que 79% dos brasileiros têm conhecimentos científicos básicos, mas não são capazes de usá-los para entender plenamente a realidade que nós vivemos. O teste, ele envolveu questões com situações cotidianas para ler e interpretar uma bula, as pessoas não são capazes. Entender a importância de um pneu de carro não estar careca, questões básicas de informática, explicar os efeitos do antibiótico. Então, as pessoas leem a bula, mas não conseguem perceber os efeitos de tudo isso. E a amostra envolveu 2.002 pessoas entre 15 e 40 anos que já tinham 4 anos no mínimo de escolaridade. Ou seja, esse é um dado de fato preocupante que não acontece nos outros países mais avançados. Né? Pode passar. E aí então vem a pergunta, né? De que forma pode-se tentar reverter esse quadro? E aí eu acho que a importância desses eventos, a importância de ver gente jovens, como vocês, como eu vejo aqui nessa plateia, preocupados com essa questão da matemática e da ciência. A responsabilidade também é nossa. Nós sabemos que existem problemas externos gravíssimos no nosso país nesse momento, mas
a convocação agora é fazermos a nossa parte. Eu acho que hoje é um dia muito especial para isso. Aí, eu penso que as possíveis contribuições estão no foco do ensino e da aprendizagem da matemática, de modo a favorecer a compreensão de conceitos. Este é um ponto que eu tenho me debatido demais nos últimos tempos, porque se fala muito em aulas tradicionais e etc. Eu não faço muita crítica à questão de aulas tradicionais ou não tradicionais, porque depende muito do ponto de vista do olhar de cada um. Mas eu acho que nós negligenciamos um pouco os conceitos em favorecendo a memorização, o uso de fórmulas e assim por diante. Então, para mim, esse é o ponto-chave do abandono, inclusive, da própria matemática. A evasão que a gente percebe nos cursos de licenciaturas, nos anos iniciais, das engenharias, nos cursos da área tecnológica, de modo geral, ela vem pela forma como nós tratamos a própria ciência. E aqui eu trago uma observação de um professor que eu admiro muito, que é o professor Luiz Adalto da Justa Medeiros, que já deve estar com 95 anos de idade, e que ele sempre nos dizia, quando a gente se queixava de que estava difícil, que o teorema era incompreensível, assim por diante, ele sempre dizia uma coisa: a matemática é uma ciência simples. A matemática é uma ciência entendível por todos. Depende de como que nós nos comunicamos com a matemática. E eu acho que, se a gente olhar a origem dos conceitos, dos grandes conceitos matemáticos, não são difíceis de entender. Nós, muitas vezes, complicamos, né? E o exemplo que ele dava mais simples possível é o conceito de derivada fraca. Na realidade, ele surgiu de uma integração por parte de uma integral. Então, a origem está aí. E nós, muitas vezes, complicamos a própria matemática. E aí afugentamos os nossos usuários, os nossos alunos, e assim por diante. Então, a minha ideia é que nós devemos trabalhar mais os conceitos do que a memorização. Repensar as condições de aprendizagem de conceitos, de forma que se torne acessível a compreensão dos alunos. E aqui eu chamo a atenção daquilo que os dois pesquisadores ingleses trabalham, que é Toll e Wiener, que eles trabalham nas imagens conceituais e definição de conceito. Se nós partirmos sempre da definição do conceito, dificilmente o aluno vai compreender. Mas se nós conseguirmos criar diferentes imagens conceituais relativas àquele conceito, a definição ela vai sair de forma natural, de modo natural. Mas se esse aluno não tem imagens conceituais ricas, relacionadas ao conceito, dificilmente ele vai conseguir se expressar. E aqui, ao se expressar, nós temos que olhar o que significa expressar a definição do conceito. Significa expressar somente aquele conceito, aquela definição aceita pela comunidade científica, ou a forma como eu também posso me expressar de forma que as pessoas entendam, mas que não fazem parte daquilo que está nos livros didáticos ou na comunidade científica. Então, o papel do professor é criar essas imagens conceituais ricas e trazer o aluno paulatinamente até ele formular um conceito que seja o conceito também aceito pela comunidade científica, né? Pode passar? Bom, valorizar então a aprendizagem de conceitos, ela não é uma tarefa fácil. Não é. A gente sabe disso. E muitas vezes uma metodologia que nós adotamos não é a única que serve. Então, se eu trabalhei o conceito de funções numa única situação, não tenhamos a ilusão de que todos os alunos aprenderam, que todos os alunos compreenderam. Não. Eles, muitas vezes, alguns compreendem, mas outros necessitam de outras situações. Criar outras imagens conceituais
relativas àquele conceito, né? Os problemas propostos são mais, hoje, né, os problemas propostos são mais para a reprodução de modelos do que para a compreensão conceitual. E é essa mudança que eu estou convocando vocês a repensar nessa minha fala. Bom, é claro que essa questão da memorização, ela está muito longe de atender às exigências da sociedade tecnológica de hoje, né? Tornando-se urgente também, então, a sua superação. Nós somos os responsáveis por isso. O problema não está na mão dos governantes, não só, né, nas mãos dos governantes, mas está nas mãos nossa, da sala de aula, no dia a dia, como os estudantes. Bom, assim, para mim é preciso ter presente que o conceito não se forma a partir de um tipo de situação. Não é criando uma imagem conceitual única que eu vou fazer com que o meu aluno compreenda aquele conceito. Para alguns talvez seja a primeira vez, para outros precisamos de outras situações. Há necessidade de diversificar as atividades de modo a permitir a aplicação de um conceito em diversas situações e que faça a integração da parte com o todo. Né? Pode passar. Bem, também, aquilo que já falei, ela não se faz utilizando muitas vezes uma única metodologia. Para alguns alunos uma metodologia funciona, para outros nem tanto. Então é preciso ter presente que nós precisamos, talvez, diversificar também o modo de trabalhar isso. Então, no processo de construção de conceitos, há necessidade de diferentes metodologias. Então, eu não tenho a pretensão aqui que com modelagem matemática eu vou resolver todos os conceitos que vão aparecer aqui nos exemplos que eu vou trazer, não tenho essa ilusão. Mas é uma forma também que eu trago de modelagem que pode contribuir para a construção dos conceitos. Bem, então eu coloco algumas questões para a gente começar a pensar, que é de que forma a metodologia da modelagem matemática, eu digo aqui apoiados pelas siglas, porque hoje nós não podemos mais separar isso, né, da sala de aula, pode contribuir para a construção de conceitos. De que forma? E em que deve focar-se o ensino e a aprendizagem da matemática? Onde que nós devemos focar? Eu estou afirmando que é na questão conceitual. Vocês talvez possam divergir e propor outras situações. Eu penso também que nós temos que favorecer um ambiente em que os alunos tenham oportunidade de fazer perguntas, de propor problemas e de resolvê-los. São 3 questões difíceis que eu penso no ensino da matemática. É fazer perguntas. Os alunos hoje perguntam muito pouco. Eu não sei se eles não perguntam porque não sabem, se eles não perguntam porque estão inibidos, ou por que eles não perguntam. Mas enquanto a gente não sentir a pergunta do aluno, a gente também pode ter a certeza de que esse aluno talvez não esteja compreendendo o que nós estamos falando. Propor problemas é mais difícil ainda. Criar um problema e resolver também é outro passo. Então, se nós partimos apenas da resolução de problemas, nós estamos fazendo um pouco do caminho, mas não todo o caminho, né? Eu quero aqui trazer um exemplo, se vocês me permitem. Eu não vou pegar muito tempo de vocês, mas eu tive a oportunidade de orientar uma aluna no interior de Agudo, né, uma cidade pequena, uma cidade de cultura alemã, em que ela resolveu estudar a geometria espacial a partir de um trilho matemático. Então ela saiu com os alunos, ficaram felizes de sair da sala de aula, e foram para suas casas e fotografaram tudo aquilo que eles achavam que poderia ser algo ligado à geometria espacial. Trouxeram para a sala de aula, essa professora selecionou algumas fotografias, e aí entra o papel do professor, que foi fazendo perguntas e interagindo com os alunos. E, junto com eles, criaram vários problemas. Ela sempre orientando e o livro didático apoiando, evidente, né? No segundo momento,
ela, junto com os alunos, saíram fazendo outro trilho agora na cidade. Só que os alunos já tinham mais maturidade. Selecionaram outros tipos de figuras muito mais interessantes, que envolviam conceitos de geometria espacial. E no final de todo o trabalho dela, os alunos foram capazes, primeiramente, com base no livro didático. Eles olharam os problemas e conseguiram fazer uma transformação daqueles problemas, colocando a situação deles. Mas no final do segundo trilho, eles conseguiram criar problemas. E vocês não imaginam que problemas interessantes que eles criaram. Então, o aluno, eram alunos do ensino médio, já alunos do 3º ano do ensino médio. Além de motivados com a matemática, motivados com o trilho matemático, eles conseguiram propor problemas. É claro que aqui, essa proposição de problema não foram todos os 24 alunos que estavam na sala de aula. Alguns grupos conseguiram propor problemas totalmente inéditos em nível de ensino médio. Então, quer dizer, é possível que a gente, trabalhando de uma outra forma, motive os alunos e mais. A gente fez um levantamento dos 24 alunos, 18 foram para a área tecnológica. Então, o papel do professor aqui foi fundamental também. Bom, novamente, eu quero assim, enfatizar a questão da compreensão dos conceitos e dos procedimentos com ênfase no raciocínio, no discurso, tanto oral quanto escrito. Quem me conhece sabe da insistência que eu tenho em o aluno se comunicar em matemática, quer dizer, saber matemática, se comunicar matematicamente do ponto de vista oral, mas também do ponto de vista escrito. Não pensem vocês que é fácil, quem já está escrevendo uma dissertação sabe disso. A gente usa muita flechinha, muito simbolismo, e quando a gente vai ter que transformar isso em palavras, parece que nada sai, né? Então isso é bem complicado, né, Paulo? Bem complicado. Bem, por isso que quando se trata da modelagem matemática, eu entendo ela como uma metodologia de trabalho de sala de aula, porque ela tem passos a serem seguidos. Ela tem passos. Por isso que eu entendo como uma metodologia. Então eu trago esse esquema, que é um esquema que não é meu, é um esquema do professor Rodney Bassanese, que ele coloca então nesse modo de enxergar a metodologia da modelagem, e que eu gosto muito. E é assim que eu trabalho também com os meus alunos. Então, primeiramente, você escolhe um fato do mundo real, que pode ser um problema social ou não. E eu agora estou defendendo também que pode ser um problema intrínseco da própria matemática, não necessariamente seja um problema social. A partir daquele fato do mundo real, nós formulamos um problema. Aí tem a questão da pergunta. Por isso e essa pergunta que é difícil de fazer, muitas vezes. E aqui entra a experiência do professor. O professor que não tem essa experiência, muitas vezes se sente inseguro e aí não utiliza a metodologia. Bom, formulado o problema, nós temos que procurar um modelo. Então, agora, o que é um modelo? Modelo pode ser qualquer tipo de esquema. Pode ser uma tabela, pode ser uma fórmula, uma desigualdade, uma igualdade, uma equação, um diferencial, algébrica, pode ser um polinômio, pode ser um gráfico. Esse é o modelo, que começa então a ser esquematizado para traduzir o que o problema diz. Bom, formulado o problema, nós temos que buscar a solução matemática do modelo. Aí, tendo a solução, nós temos que interpretar a solução. E não basta apenas interpretar a solução, mas comparar com o mundo real e, dependendo do modelo que a gente encontrou, nós temos que fazer previsões, o que aquele modelo pode nos auxiliar numa previsão, e também, se não for um bom modelo, voltar para o ponto inicial e começar tudo de novo. Então, isso traz um envolvimento do aluno
que traz uma outra dinâmica de sala de aula. Não aquela de copiar do quadro e responder ao professor. Pode passar. Selecionei alguns modelos bem simples, inicialmente bem simples, e vou complicando um pouquinho, para que vocês me acompanhem, assim. O meu propósito não é... Eu sei que estou falando para uma plateia que já está bem avançada do ponto de vista matemático, mas eu quero mostrar para vocês como que probleminhas desses podem ser trabalhados na sala de aula. Então, o tema que a gente trabalhou com um grupo de alunos da educação básica, o primeiro deles é o seguinte: eles escolheram o pão nosso de cada dia. Esse era o tema, pão nosso de cada dia. Aí o que eles fizeram? O que a gente faz a partir desse tema? A gente começa a explorar o tema. E aí muitas vezes tem que falar com várias pessoas, né? Tem que falar às vezes com o pai, com a mãe, tem que ir para a internet, tem que ir para livros, tem que ir para revistas e assim por diante. Então isso dá outro envolvimento do aluno de sala de aula. Então eles foram estudar os ingredientes, tipo de pães, como é que se prepara, etc, etc. E aí então vem a etapa de criação de problema, né? Criação de problema. Então uma das perguntas que foi feita é essa aqui, ó. Qual é o custo de 3 pães? Qual é o custo de 10 pães? E aí então, qual é o custo de N pães? Vejam que nós já estamos aqui caminhando para uma generalização. Então, outra pergunta que veio: que modelo matemático descreve o custo de N pães? Também uma outra questão que surge aqui. Esse é o problema que os alunos formularam. Bom, aí é outra pergunta que a gente pode fazer: é razoável supor que todos os pães têm o mesmo peso? É uma discussão que se estabelece. É razoável pensar que se compra uma quantidade inteira de pães? Então, essa discussão é estabelecida com os alunos. Bem, aí então, de posse do problema, nós temos que tentar arranjar uma solução. Então, eles começaram a fazer uma simulação. Então, uma simulação que eles fizeram foi: um pãozinho de 50 gramas é vendido a 30 centavos a unidade. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi uma representação tabular. Então, criar tabelas também é um modelo. É o melhor modelo? Claro que não. Claro que não. Mas é um modelo que a gente enxerga já o caminho de uma solução. Então, eles criaram o número de pães, o custo e até olharam-se a variação. Olharam a variação. Bom, de posse dessa tabela aqui, não foi difícil concluir, né? Que se comprarmos 3 pães, nós temos então o custo. Se comprarmos 10 pães, nós temos o custo. E se N pães, nós temos aqui já o modelo criado. Então, da tabela, eles conseguiram criar um modelo que tem agora que ser explorado, esse modelo, né? Pode passar. Bom, então nós já temos assim uma representação algébrica, nós já temos uma representação tabular, e aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma representação gráfica. O que aconteceu com isso? Eles criaram 3 imagens conceituais de uma função linear, que envolve inclusive a proporcionalidade, se o professor souber explorar, mas ainda não definiram o que é a função. Mas eles estão com a imagem conceitual. Isso que eu chamo de imagem conceitual. É aquela em que, mais tarde, o aluno vai lembrar. Quando ele tiver uma outra citação, ele vai lembrar assim: é aquela imagem que eu tenho sobre isso. Bem, o que envolveu tudo isso? Envolveu variável, no caso aqui uma variável discreta, onde a matemática discreta também não é muito trabalhado na educação básica. Então se trabalha mais o contínuo do que o discreto, e muitos problemas interessantes são mais ligados à matemática discreta do que à matemática contínua. Traçaram o gráfico e viram que o gráfico não pode ser um gráfico contínuo.
E aí a gente pode explorar outras propriedades, inclusive no nível superior nós podemos explorar a questão de uma sequência numérica. Se quisermos trabalhar, podemos começar a trabalhar desta forma aqui, tá? Então foi uma simulação que eles fizeram, e esse aqui é um modelo simples que qualquer aluno consegue fazer. Pode passar. Aí eles colocaram uma outra situação. E se o pão agora, que é o que acontece nas padarias, ele não é mais vendido por unidade, mas ele é vendido por quilo. O que acontece? Então também fizeram uma simulação e disseram o seguinte: se o preço for R$6, por exemplo, na compra de X quilos, qual seria o modelo? Qual seria o modelo matemático nesse caso aqui? Bom, não foi difícil a partir da imagem que eles já tinham anterior. Só que nesse caso aqui não é mais uma variável discreta, mas sim uma variável contínua, né? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles chegaram à conclusão porque os pãezinhos nem todos têm o mesmo peso, né? É lógico que tem uns maiores e outros menores. Bom, aí eles conseguiram então criar um outro modelo, né? Um modelo também de uma função linear, mas já com a variável contínua. Então eles ficaram brincando, né? Se eu comprar 200 gramas, se eu comprar 250 gramas e assim por diante. Ou seja, eles conseguiram finalmente criar um modelo simples de uma função linear, de variável contínua, e que é na realidade um modelo matemático de proporcionalidade, porque o que pagamos é diretamente proporcional ao que compramos. Aqui, agora tem vários caminhos a seguir. Nós podemos aqui agora trabalhar a questão da proporcionalidade em outras situações e assim por diante. Eu não explorei aqui porque não era o objeto da palestra, mas é o caminho. Pode passar. Aí tem mais uma representação gráfica, agora o gráfico é contínuo. Aqui nós podemos explorar, então, podemos explorar a construção de gráfico, nós podemos explorar domínio, imagens e assim por diante. Então, a partir desse problema, os alunos conseguem, então, ir respondendo a outras questões. E também, pode passar, nós podemos complicar um pouquinho mais agora, se a gente quiser. A gente trabalhou com função linear. E agora, uma outra situação que foi colocada também por um aluno, que é o seguinte: se a gente comprar o pão em quilo, e se a gente pagar com uma nota de 20, qual é o troco que a gente recebe? Então foi natural construir este modelo, né? Foi natural, está aqui. Só que agora esta função aqui já não é mais uma função linear. Então nós estamos agora criando um modelo do tipo y igual a f de x igual a mais bx, né? Que não é mais uma função linear, mas sim chamada função afim. E nós podemos explorar várias situações em relação a isso, né? Se o a igual a zero, o que acontece? Se o b igual a zero, o que acontece? E assim por diante. Podemos explorar a questão da proporcionalidade de novo, nós podemos explorar a questão crescente, decrescente e assim por diante. Então, a partir de um modelo que eles mesmos criaram, nós temos vários conceitos matemáticos que aqui podem ser explorados. Pode passar? E aí dá para complicar um pouquinho mais também, do ponto de vista matemático, e não parar aqui. Porque o que tem, as experiências que eu tenho tido em relação à modelagem, é que quando se constrói um modelo e se compara com o mundo real, e até pode se modificar esse modelo, as pessoas param aí. Então, o professor tem um programa a seguir. E aí dá o conflito entre o que o professor tem que trabalhar em sala de aula com a escolha do aluno em relação ao tema escolhido. Então, o que o professor faz nesse afã de tentar cumprir o programa? Muitas vezes para aqui. Construir um modelo está ok. Mas o modelo construído dessa forma, ele não tem sentido
se nós não explorarmos aí a matemática que também o professor precisa trabalhar. Porque não se faz modelagem simplesmente por fazer modelagem. Ela tem que ter um sentido. Se for para pesquisa, o sentido é resolver um problema colocado pelos pesquisadores, que em geral é um problema bastante forte, que envolve equipes multidisciplinares, mas na sala de aula, pelo menos na minha concepção de modelagem, ela tem que ser um meio para se ensinar matemática, para se aprender matemática, né? E com isso não se abre mão de todos os princípios que a própria matemática tem como ciência, né? O aluno tem que abstrair, o aluno tem que generalizar, o aluno tem que aprender a demonstrar, né? Isso isso é natural. Então eu não vou explorar isso aqui, mas o gráfico de uma função afim a pergunta é, o gráfico de uma função afim é uma reta? E aí dá para fazer também pequenas demonstrações, como está feito aqui, que eu não vou repetir. Mas do próprio modelo nós podemos tirar algumas demonstrações, algumas abstrações também. Pode passar. Tá? E aí também todas as propriedades de função, crescente, decrescente e assim por diante. Né? Pode passar. E até a ideia de taxa de variação, se nós quisermos. Tudo isso faz parte da própria matemática e da onde nós queremos também chegar. O crescimento, decrescimento, as regiões, tudo isso nós já podemos também trabalhar. Não vou explorar muito isso, porque eu quero chegar até o final dos meus slides. Pode passar. Bom, então aqui, ó, só nesse modelo só nesse tema, o Pão Nosso de Cada Dia, a gente trouxe aqui, ó, os alunos aprenderam, além do processo de modelagem, eles aprenderam também a trabalhar com diferentes representações, a relação entre as variáveis, analisaram o conceito de proporcionalidade, taxa de variação, função linear e sua relação com o conceito de proporcionalidade. É claro que com o término disso a gente podia dizer, bom, os alunos aprenderam tudo isso? É claro que não. Mas eles já estão motivados a agora explorar todos esses conceitos em novas situações, né? Em novos problemas. Bem, o segundo ponto que eu trago, e agora eu vou complicando um pouquinho os modelos, né? Trazer outros modelos, é o seguinte. Análise da evolução do número de eleitores da cidade de Santa Maria, pela modelagem matemática. Aqui é o seguinte, sempre teve, esse é o problema local. Vocês podem também analisar aqui agora para Chapecó e outras cidades. Nós nos perguntamos em Santa Maria quando é que nós teríamos o segundo turno, que é uma cidade de 300 mil habitantes, mas que não tinha o número de eleitores de 200 mil, como exige a lei. Então saiu uma reportagem lá em 2012, pode passar, que os jornais todos diziam o seguinte, a próxima eleição, que foi em 2012, a cidade teria segundo turno. E trouxeram os cálculos que a gente achou estranho, né? Então, os alunos começaram a perguntar, será que é verdade essa reportagem? Bom, vamos trabalhar em cima disso então. E aí a gente escolheu como tema o número de eleitores da cidade de Santa Maria. Então, eles pesquisaram sobre a questão do segundo turno, viram que ela foi instituída em 88, né, na Constituição de 88, e se a cidade tem mais de 200 mil habitantes, terá um segundo turno entre os dois mais votados, né? E a pergunta era, então, aí já vem o problema, quando a cidade de Santa Maria poderá ter segundo turno? Ok? Essa era... Bom, de busca, com esse fato, eles foram, então, busca de informações. Aqui foi fácil, porque o próprio jornal trazia todas as informações. Então, foi retirada do próprio jornal. Então, diz o seguinte, o crescimento de pessoas aptas a votar em Santa Maria a cada pleito mostra que o segundo turno pode ser possível já em 2012. E que ele é
praticamente certa em 2016. Mas para as duas votações ocorrendo na próxima eleição, será preciso uma grande mobilização por novos eleitores e transferências para Santa Maria. Ou seja, o jornal tinha intenção de aumentar o número de eleitores na cidade por interesses partidários, evidente, né? Tá? Então ele trazia essa reportagem, onde aqui aparecem o número de eleitores que está crescendo, que na verdade não está crescendo, está decrescendo em cada período, né? E aí então se perguntava, bom, mas se continuar com esse crescimento, o que vai acontecer? Aqui o crescimento de número de novos eleitores embaixo, em cima é o número de eleitores. Então vejam que lá em 2010, né, nós estávamos com 192 mil e alguma coisa de... Então está longe ainda para ter segundo turno. Então vamos lá. O que essa gurizada fez então? Então tinha esses dados aqui. Então, a primeira competência que a gente observou aqui, como passar de um problema do mundo real para um problema matemático. Então, por exemplo, a formulação de problemas é aquilo que eu disse, é fundamental. Que nós, professores, saibamos criar novos problemas. Mas não é um problema assim do tipo, calcule x quando 2x igual a 5. Isso não é um problema, né? Isso qualquer um cria, né? Esse é o problema. Esse é um exercício que eu diria, né? Bom, vamos adiante. Bem, a partir daqui, eles, com os dados dos próprios jornais, eles criaram também uma tabela. Então a gente vai olhar assim, o primeiro modelo que eles criaram foi a tabela. Tabela também é um modelo matemático. E que já dá um pouco, se a gente trabalhar, é possível até achar a resposta, se eles assim quiserem. Então eles fizeram toda uma descrição da evolução do número de eleitores e viram que em 2012, pela previsão, ainda nós não teríamos 200 mil eleitores. Bem, mas isso também não bastava, né? Isso é apenas um dado que já estava pronto no jornal. Pode passar. Bem, aí então a gente criou a taxa de variação de cada ano. De ano para ano, a gente foi criando a taxa de variação. E vimos que a taxa de variação se manteve muito próxima, podem ver, muito próxima, né? E aí, então, primeira coisa que aparece, qual é a taxa que eu vou pegar? Então, a gente resolveu fazer a média dessa taxa de variação. Vai dar certo? Exato? Não, não vai dar exato. Mas nós estamos fazendo uma simulação, nós estamos fazendo uma previsão. Modelagem é mais ou menos para isso, entende? É também fazer previsões para um determinado fenômeno. Então, nós fizemos as contas aí, pode passar, e pegamos a média. Bom, a média deu aquele valor ali. Então, nós fomos devolvendo. A população inicial é aquela dada que corresponde, então, ao primeiro ano. Depois, segundo ano, terceiro, até chegar ao 12º ano. E nós vimos que, inclusive, era muito próximo ao que o censo do número de eleitores era próximo, era 196, aqui deu 197, alguma coisa. Ah, mas isso não está certo, porque o censo diz que é 196. O número não importa, importa o resultado que a gente quer chegar, é a simulação, né? Até porque hoje, se hoje Chapecó tem 50 mil eleitores, amanhã ele poderá ter já 52, 53, assim por diante. Tá? Então, nós fomos fazendo essas perguntas e os alunos foram construindo isso e, na realidade, aqui, se a gente agora generalizar, eles construíram a função exponencial. Né? Então, pode passar. Isso. Então, eles foram com a mesma taxa, eles foram até 2013. E aí passou de 2000. Então, eles concluem, primeira análise deles, a eleição de 2012, nós não teríamos segundo turno. Nós não teríamos. E isto fez com que eles então prospectassem
que para 2016, porque 2014 nós não tivemos eleição, né? Que certamente para 2016 Santa Maria teria segundo turno. E de fato isso aconteceu. Primeira eleição que nós tivemos em Santa Maria foi para prefeito, nós já tivemos segundo turno na última eleição. Bom, com isso, eles construíram então um modelo, né, que é o modelo exponencial, onde A seria a base, e aqui nós temos tudo para poder explorar agora sobre este modelo matemático, e que envolve o conceito de exponencial. Pode passar? Tá? Bom, então a partir desses dados, eles, né, foi construída a tabela melhor do que estava, assim por diante. Né, aqui foi a validação, né, eles pegaram agora com o resultado que eles construíram, tentaram validar, e chegou os dados muito próximos, eles ficaram satisfeitos. E isso que também mostra, esse é um ponto também que eu quero chamar a atenção, que não adianta a gente pensar, tá bom agora, então quando o t tende para infinito, nós vamos ter infinitos eleitores daqui a não sei quantos anos, milhares de anos, né? Não. A modelagem, nós temos que ter cuidado que ela vale para fazer prospecção para um determinado tempo curto. Né? Podemos fazer, mas muitas vezes porque há uma série de outras variáveis que vão acontecendo. Né? Acidentes, desastres, enfim, mudanças de políticas e assim por diante. Então, a modelagem ela tem esse caráter de análise de tempos curtos. Mas para esse aspecto aqui, o modelo foi muito fiel, eu diria. Pode passar? Então, como eu disse, agora nós teríamos que pegar a função exponencial e explorar, desde trocando diferentes bases de área, explorar as suas propriedades. E aí sim, é a parte matemática que precisa ser explorada a partir do modelo construído. Tá? Aquilo que em geral também aparece nos livros didáticos. Bom, quais são as competências que a gente conseguiu observar aqui? Ó? A construção do conceito de função exponencial, a análise e interpretação da solução encontrada, a comparação com o problema inicialmente proposto, que em geral isso não se faz muito em matemática, pode passar. E aí vem a outra pergunta. Muito bom, eu trabalhei esse problema com alunos do ensino médio e eles chegaram a essa conclusão. Com as ferramentas matemáticas que eles tinham, eles construíram, era isso que eles tinham condições de construir. Mas, trabalhando esse problema agora, já com alunos da licenciatura, nós podemos olhar esse problema com outro olhar. Né? Com uma outra matemática que não seja apenas a função exponencial. Então, pode passar. E aí, nós vamos olhar e nós podemos trabalhar com equações diferenciais olhando o seguinte. E isso foi também até na fala dos próprios alunos. Quando um aluno falou o seguinte, a variação, vejam bem, a palavra-chave, a variação do número de eleitores é diretamente proporcional ao número de eleitores. Certo? Olha, a variação do número de eleitores é diretamente proporcional ao número de eleitores. Então isso traz, quando se fala em variação, taxa de variação, se fala em derivada. Então traz aqui o conceito já, quer dizer, já trazemos aqui uma equação diferencial, simples, né, linear, e com o dado inicial. O que é o dado inicial? São os números de eleitores lá de 2000 não sei qual é o ano, 2008, acho que começou. Bem, aí dá para você trabalhar a solução da equação diferencial, que é simples de ser feita, né, com a matemática que os alunos têm. E o problema todo agora, para validar, nós temos que encontrar quem é aquela taxa K, que está aí, né? Quem é o K. Então, pode passar. E aí, então, eles pegaram o E0 como sendo o dado inicial, e o E10 e encontraram que a taxa é mais ou menos, vejam bem que a taxa aqui, ó, ela deu, se vocês lembrarem da média da taxa quando a gente construiu a partir da tabela, é a mesma que está aqui.
Então, o modelo encontrado é esse que está aí. E aí, ele trouxe o mesmo resultado que nós tínhamos encontrado anteriormente. Ou seja, nós não teríamos nós não teríamos segundo turno em 2012, apenas em 2016. O mesmo resultado. Tá ok? Pode passar. Então, aí nós fizemos as contas, enfim. Nós teríamos segundo turno com 12 o T seria 12,3, ou seja, nós não teríamos segundo turno porque em outubro de 2012 nós teríamos que ter 4 meses depois, e isso a eleição já tinha acontecido. Tá ok? Bom, aqui eu trago também uma ideia do Bassanese, que ele diz o seguinte, que não existe modelos definitivos ou perfeitos. Veja que aqui nós construímos 2 modelos com na mesma situação. Poderíamos até ser construído um terceiro. E se nós olharmos que tabelas e gráficos também são modelos, nós teríamos aqui vários modelos para a mesma situação. Então, a modelagem, segundo ele, é um processo que, como todo modelo de um fato, sempre poderá vir a ser modificado e melhorado. Então, na medida que nós estamos trabalhando com os próprios alunos, hoje eles podem construir um modelo simples, amanhã sofisticar um pouquinho mais, na medida que eles também vão tendo mais confiança e conhecimento matemático. Pode passar. Bem, então aqui também algumas competências. Eles trabalharam com equações diferenciais ordinárias lineares, analisar e interpretar a solução encontrada, comparar com o problema inicialmente proposto e construíram também o conceito de função exponencial, agora também associada a uma equação diferencial. Também conseguiram organizar dados, escolher variáveis, construíram tabelas, interpretar os dados da tabela e assim por diante. Quer dizer, são várias competências envolvidas na construção de um pequeno modelo. Bem, aqui eu só vou chamar a atenção muito rápido, porque eu quero apresentar o que eu programei, que a modelagem ela é bastante influenciada pelas TICs. As TICs elas ajudam muito na construção do modelo, na olhar, a visualização e assim por diante. Essa ferramenta hoje é difícil não compartilhar na sala de aula. Mas ela tem que ter alguns cuidados, porque se o professor não tiver um certo conhecimento bom de matemática, ele pode trazer alguns conflitos. Quem trabalha muito bem isso é o professor Vitor Giraldo, da UFRJ. Então eu só trago aqui, depois eu posso deixar a apresentação se vocês quiserem, mas pode passar mais rápido aqui, né? Que muitas vezes o software pode enganar as pessoas na interpretação das soluções. E que isso precisa então ser analisado com cuidado. Pode passar. Então, por exemplo, esse é o exemplo do professor Vitor Giraldo. Ele pergunta, essas duas funções são iguais? Esses dois gráficos são iguais? Então, vejo que aqui tem um conflito, né? Aparentemente é igual, mas se a gente for olhar, eles não são, né? Pode passar. Se pegar a função f de x igual a 2, x na 2/3, se trabalhar com o implot ou se trabalhar com o maple, e se fizermos a pergunta sobre por exemplo, o domínio dessa função aqui, nós vamos ser enganados pelo computador. Pode passar. Por exemplo, aqui com o implot, nós diríamos que o domínio são os reais positivos. Mas, pode passar, com o maple, então o gráfico é esse aqui. Então, isso pode trazer algum conflito que precisa então ser trabalhado com o professor também. Pode passar mais rápido. Também tem esse outro exemplo que vocês podem olhar, também é dele mesmo, do próprio Vitor. Pode passar. Essa função aqui, quem olha para ela jamais imaginaria que fosse uma reta, então dá para desconfiar logo de cara, né? E o computador nos dá isso. Mas se a gente agora trabalhar a questão da escala, pode passar. Pode passar. Na verdade, essa que é a função, né? Então, é completamente diferente. Então, tem que ter um certo cuidado com a questão do uso das TICs. E eu queria aproveitar essa ideia do professor Vitor Giraldo para chamar a atenção de vocês que os modelos, às vezes, podem
A gente construiu um modelo bom, mas o computador, as TICs, pode nos dar uma interpretação equivocada. Bem, eu vou então para a terceira parte, que é a última parte da palestra, porque a outra eu vou deixar como desafio, que é a questão do tema nanociências e nanotecnologia. Eu vou terminar no horário certo, tá? Esse tema, quando foi colocado por um grupo de alunos que nós fizemos uma oficina, alunos do ensino médio aqui, nós fizemos uma oficina com eles, e como nós temos na UFN um programa de pós-graduação de nanociências, eles começam a ouvir isso, começam a ouvir notícias de televisão, de jornais, etc. E isso aguçou a curiosidade. E quando eles escolheram esse tema, a gente se perguntou, puxa vida, e agora? Nem eu sabia muita coisa sobre isso, né? A gente ouve, mas a gente não presta atenção. E o que será que a gente pode tirar de matemática nesse tema? Bom, então vamos estudar. E aqui estudar não é estudar sozinho. Aqui estudar é estudar com equipes multidisciplinares. A gente estudou com químicos, com físicos, farmacêuticos, porque cada um também tem um olhar. E hoje a nanotecnologia, a nanociência, ela é um campo de trabalho, está modificando praticamente assim, a parte física e a parte de materiais no mundo, né? Então vamos lá. Aí a gente foi ver, isso tudo nós e os alunos juntos, porque a gente se colocou no mesmo lado que eles, porque nós sabíamos muito pouco sobre isso também. Mas acho que chegamos a um resultado bom. Então a nanociência e a nanotecnologia, elas buscam, a ciência, ela busca constantemente solucionar problemas que, aliado às novas tecnologias, podem modificar drasticamente a nossa vida. E é o que está acontecendo hoje. A nanociência está evoluindo de tal maneira que na medicina ninguém mais abre mão, nos fármacos e assim por diante, né? Desde o final do século XX, né, uma nova perspectiva tecnológica tem sido avaliada, que é, na realidade, a manipulação da matéria em escala nanométrica, a chamada nanotecnologia. Quando nós vimos isso, aqui já tem um primeiro indício de que nós podemos explorar alguns conceitos matemáticos aqui, que é manipulação da matéria em escala nanométrica. Bom, então escalas é um ponto que nós poderíamos explorar. Pode passar? Mas, de fato, o que é, né, nanotecnologia e nanociência? Então, é a criação de materiais utilizáveis e funcionais, dispositivos e sistemas através do qual ocorre o controle da matéria em escala nanométrica, quer dizer, cada vez menor. E, como consequência, a exploração de novos fenômenos e propriedades físicas, químicas, biológicas, que é uma escala de comprimento muito, muito, muito pequeno. Pode passar? Então, a nanotecnologia a gente pode definir como a manipulação de estruturas atômicas e moleculares em escala industrial que estão presentes em uma escala correspondente a 1 bilionésimo de metro, ou seja, 10 para menos 9. Então, isso só foi possível com a criação de novos aparelhos eletrônicos para poder hoje trabalhar com essas questões, tá? E isso está trazendo uma verdadeira revolução no mundo das engenharias, especialmente. A ideia é que em pouco tempo, isso já tem experimento em laboratórios, que a gente vai ter tinta que não suja, vidros que não pegam sujeira, né? Para nós vai ser ótimo, as mulheres, né? Carros que não sujam, concreto que é muito mais resistentes, medicamentos que são cada vez menos invasivos, que vão somente nas células, por exemplo, nas células tumorais, que atingem, que tem menos efeitos colaterais e assim por diante. Então, a revolução nesta área ela vai ser muito grande, e já está sendo, mas ainda não está na sua potencialidade total. Pode passar? Então, aqui são algumas influências que poderão acontecer. Como eu falei,
na medicina, na parte eletrônica, na própria música e assim por diante. Tá? Pode passar. Bem, só para vocês terem uma ideia, a origem do nome nano, ela vem do grego que é anão. E um nanômetro é 1/1000º de metro. A gente não consegue imaginar, né? É 1/1000º de metro. Então vejam bem que, por exemplo, um ser humano tem bilhões de nanômetros. Um dedo tem também 1 milhão de nanômetros. As células, e comparando, por exemplo, a bola de futebol com o núcleo de carbono, a bola tem 100 milhões de vezes menor do que aquele núcleo de carbono. Então, quer dizer, é algo muito, 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 muito pequeno que só aparelhos muito sofisticados podem trabalhar. Podem passar. E aqui tem uma ideia de do mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos um mundo macro, um mundo micro e um mundo nano. Então, nós estamos saindo desse mundo macro e micro, que nós trabalhamos até agora, para o nano. Isso significa dizer que quase todos os aparelhos que mediam tudo isso estão ficando obsoletos. Então, por isso vem toda uma revolução industrial também em cima disso. Tá? E é claro que isso tudo chamou a atenção da gurizadinha do ensino médio. Né? Pode passar. Então, o que são nanomateriais? Né? São materiais estruturados com ao menos uma dimensão menor que 100 nanômetros. Né? Filmes finos, nanotubos, pontos quânticos e assim por diante. E qual é a propriedade central que tem isso? Aí é que a gente começou a perceber que a matemática também estava por trás, e a gente percebeu, não só isso, aquilo que o professor Luiz Adalto tinha acabado de dizer, que as ideias que estão por trás são sempre simples, e vocês vão ver que elas são simples. A área superficial relativa é maior proporção de átomos estão na superfície. Então, o jogo todo é que você mantém o volume num determinado material, num determinado formato constante, e você vai dividindo esse material, mas a área superficial vai aumentando. Então, se a área superficial vai aumentando, cabe muito mais átomos nessa estrutura. E aí muda toda a propriedade desse material. E esse material se torna mais resistente, mais duro, e traz aí sim outros benefícios, que inclusive tem grupos estudando se essa manipulação, do ponto de vista ético, tudo é permitido. Porque também tem essas questões, né? Por exemplo, enquanto nós estamos usando isso talvez nas engenharias, na parte tecnológica, talvez não tenhamos muito impacto. Mas na parte médica, na parte da saúde, isso pode causar alguns problemas que a gente precisa controlar, e nem tudo é permitido. Tá? Então, está mexendo não somente com a área da ciência tecnológica, mas também na área das ciências humanas, onde essas questões estão também vindo à tona. Pode trabalhar. Bom, a importância então de trabalhar isso aqui, a possibilidade de controlar a estrutura das matérias em escala cada vez menores. A propriedade dos materiais, desde tintas, chips de silício, são determinados pela sua estrutura nas escalas micro e nano. E criar materiais com novas características, funções e aplicações. Aqui é que entra a questão ética. Que aplicações são essas, né? Pode passar. Bom, e aí então veio o nosso primeiro problema. Estudamos a área, tudo isso, e vem o primeiro problema. Como ensinar temas com essa complexidade em diferentes níveis de ensino? Como para essa gurizada que está aí? É possível modelar situações que envolvem os conceitos relacionados com a nanociência? São perguntas que a gente se fez. E quais os efeitos da passagem de uma escala macro para micro e para nano? Quais os efeitos? Vamos lá. Então a gente colocou um problema assim, ó. Como podemos adicionar, e aqui os físicos nos ajudaram muito nesse ponto, né? Como podemos adicionar o maior número de moléculas, um fármaco,
em um material com quantidades e formas pré-definidas, por exemplo, formato de um cubo, por exemplo, como um composto de ouro. Isso é um problema que os físicos trabalham todo dia, né? E de que forma este problema pode ser modelado? E aí é que a gente começou, então, a entender um pouco mais desta área. Pode passar. Então, o que a gente fez? A gente pegou um cubo e dividimos, e fomos dividindo a aresta, porque a ideia era tornar isso menor, né? Então, nós tínhamos a aresta, por exemplo, de 1 centímetro. Aí a gente viu, se a aresta é 1, é claro que o volume, né? Se é 1 centímetro, dá 1 centímetro cúbico. Eu estou esquecendo aqui um pouco as medidas para ir mais rápido, tá? Aí, nós dividimos, pode passar, por 1/2. A aresta nós dividimos por 1/2. E aí nós fomos olhar. O volume vai ficar sempre constante. O volume vai ser aquele cubo que está aí. O material não vai ser acrescido. Mas se a gente dividir a aresta por 1/2, nós vamos criar... Pode dar um clique ali. Nós vamos criar 8 cubinhos, né? Eu estou chamando de velhinha, que agora tem... Qual é a área superficial? Pode passar. Ó, então vejam bem, ó, é o mesmo aresta ao meio. Nós criamos, dividimos o meio, e daí nós temos 8 cubinhos velhinho. Pode passar. Vai dando um clique ali. Ou seja, então, se a gente dividir a aresta por 4, nós vamos ter, quanto é que ela? 64, eu acho que é, né? Isso, 64 cubinhos. Tá ok? Vai indo. Bom, e se pode... Bom, questões análogas fosse um terço. Bom, entenderam o processo que a gente fez? Eu divido por 1/2, divide por 1/3, divide por 1/4 e assim por diante. Aí a gente construiu a tabela. Então vejam bem aqui, ó. Aqui nós temos a aresta, que nós estamos dividindo, o número de cubos, a área total e o volume. Então veja que o volume ficou sempre constante, 1. Né? Nós não mudamos, não acrescentamos mais material. Mas aqui na área total, vejam bem, ó, quando eu tinha 1 centímetro, quer dizer, a aresta era 1, eu tinha 6 centímetros quadrados de área. Quando eu tinha 1/2, eu consegui 8 cubinhos, que no total me deu 12. 1/3 deu 27 e 18. 1/4 deu 64, 24, assim por diante. Ou seja, na medida que eu vou diminuindo a aresta, eu vou aumentando a área superficial. Estão percebendo? Mas o volume é o mesmo. Porque se eu juntar todos os cubinhos, vai dar o primeiro cubo. Tá claro? Então vamos adiante. Bom, e assim a gente fez até mais. Pode passar. Então vejam bem, ó. Aqui nós já temos também uma generalização, é um modelo. Ou seja, a aresta eu posso chamar uma sequência de termo geral, está faltando o N lá, o índice N, né? Mas seria a N, seria 1 sobre N, né? É uma sequência. E o número de cubos daria sempre N é o cubo, né? N é o cubo. Então, nós já temos aqui os primeiros modelos que a gente quer tirar. Mas não é isso que eu quero chegar, evidente, né? Quero mostrar para vocês os efeitos da nanociência em cima de um determinado material. Então, da análise da tabela, é possível observar que enquanto o volume do cubo original permanece constante, a área total cresce consideravelmente. Vocês podem ver, quanto mais se diminuir a aresta, maior é a área superficial. Ok? Pode passar. Bem, agora vem a pergunta. Tá, tudo bem, isso é um probleminha matemático, mas o que isso tem a ver com a manipulação do material? Então, a questão é a seguinte: de que forma a variação da área lateral
e a manutenção do volume do cubo constante pode contribuir para a solução daquele problema inicial que nós tínhamos colocado. Pode... Então, olha aqui, ó. Vejam bem, se a gente tiver... E aqui eu queria que vocês me acompanhassem. Porque eu tinha feito uns slides com movimento, mas eu não sei se trocou aqui, mas a ideia era ir preenchendo todos eles. Então, vejam bem, nós pegamos um cubo de 12 centímetros de aresta, para ficar maior aqui, né? Se ele tem 12 centímetros de aresta, ele vai ter uma área lateral de 144 centímetros quadrados. Concorda comigo? E vai ter um volume de 1.728 centímetros cúbicos, ok? Volume. Agora, ele vai interagir com 144 partículas por face. Então, cada face ele vai ter 144 partículas aqui, tá? E no final de tudo, ele vai ter 864 partículas, porque seriam 144 vezes 6, tá ok? Gravem bem essa ideia aqui. Então, nós temos um cubo de 12 centímetros, 144 de área lateral, 1.728 centímetros cúbicos, e vai dar 864 de partículas colocadas nesse cubo aqui, tá ok? Agora, vamos adiante. Agora, nós vamos dividir esse cubo com a aresta ao meio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 8 cubos. Em cada face vai ter quantas? 216. Não, vai ter 36 em cada face. Tá? E, como são 6 faces, vai ter 216 partículas naquele pequeno cubinho que está lá. Tá ok? Só que vão ser 8 deles, né? Então ele vai ter 1.728 partículas. Quanto tinha no grandão? 864. Vocês estão percebendo como que isso muda completamente a propriedade do material? Estão percebendo ou não? Ou seja, o mesmo material ele vai conter muito mais partículas do que se ele estivesse inteiro. Que tenha 64, né? 64, vejam bem, se eu dividir agora, 64 corresponde, eu acho que é 1/4, né? Se não me engano, a aresta, né? Então, se eu tenho 64 cubos, em cada uma delas eu tenho 9 partículas. Nesse cubo pequeno aqui, eu vou ter 54, 9, 6, 54. Agora, no total, eu tenho 3.456. Com o mesmo material. Então vejam, ó, vai mudando a propriedade do material. Vai mudando completamente. Pode passar? Bom, e aí a gente pegou e fez uma tabela, então, né? Então aqui vai dar o número de cubos, a aresta, que vai diminuindo, diminuindo, e a área superficial. E aí a gente vê direitinho que a gente passa, então, da escala macro para micro e para escala nano. Então, há vários conceitos aqui que podem ser explorados dentro de uma temática que está presente no nosso mundo atual. Tá ok? Pode passar? E aí, vejam bem, ó, se a gente dividir ao meio, dá aquele número de partículas e assim por diante. Quer dizer, quando eu dividir por 12, nós temos 10.368. Ou seja, o material não é o mesmo. Embora a quantidade de material seja o mesmo, no final de toda essa divisão, ele muda completamente as características desse material. Por isso que hoje, assim, por exemplo, dentistas estão utilizando isso, na parte de pesquisas na medicina, eles estão utilizando, agora não só em materiais sólidos, mas também em medicamentos líquidos, né? Então, isso traz outras pesquisas e outras perguntas que a ciência também tem que se fazer. Pode passar? E agora, nós pegamos um cubo. E se fosse a esfera? Eu não fiz a esfera porque eu não sou muito boa
na tecnologia, mas aí vocês podem, gostaria até que alguém fizesse como eu fiz aí a divisão. Então eu só botei a parte final. A mesma coisa acontece, né? Se você tiver um material na forma de uma esfera, você vai dividindo então o raio da esfera, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, e você consegue ver a área superficial também alterando, o número de partículas também vai alterar, e você também consegue ver como é que a gente passa de uma escala macro para micro e para uma escala nano, que é o que a gente quer hoje. Tá ok? Pode passar. E aí agora eu vou deixar o primeiro desafio, vou deixar 2. Esse é o primeiro. Vocês viram aqui o cubo e vocês viram aqui a esfera. Eu pergunto, e outras estruturas geométricas, como prismas, com base triangular, quadrangular, o cone, o cilindro, assim por diante. Será que é possível fazer isso? Será que é possível explorar? Eu não fiz, mas eu já li um resultado, que se valer a lei de Euler, a gente é possível fazer isso aqui. Tá? Fazer todas essas divisões e fazer simulações nesse sentido. Então, todos aqueles, todas essas estruturas geométricas espaciais em que vale a lei de Euler, é possível fazer isso. Eu não provei, não sei, mas deixo ali como desafio. Eu vi que no cubo dá, na esfera dá, mas eu não sei, as demais eu não fiz. Mas não deve ser difícil, tem que ter um pouco de tempo. Então, eu vou deixar aqui uma frase e depois eu vou dar o segundo desafio, para encerrar. É que o século XIX foi a era das máquinas. O século XX foi o da informação, lembre? Século XX, sempre o ponto central era a questão computacional, né? A informática está toda ali. Agora, o século XXI, segundo os pesquisadores, será da mecânica quântica e da nanotecnologia. Por isso essas áreas estão ganhando importância em todas as áreas de conhecimento. Né? Se vocês falarem hoje com um químico, dificilmente um químico está trabalhando numa escala macro ou micro. Físico, idem. Farmacêuticos, idem. Médicos, idem. Tanto que tem até cursos em Porto Alegre, eu vi isso, de nanomedicina. Agora está aparecendo o curso de nanofarmácia, nanomedicina. Tudo isso já está sendo incluído nos próprios currículos. Mas o desafio que eu quero deixar para vocês, vem na próxima tela, pode passar, que é o seguinte. Que eu ia trabalhar hoje, eu já fiz uma solução disso, junto com a professora Selene Buriol, que lá do Departamento de Matemática da UFSM, que tem uma visão geométrica que eu considero muito especial. Assim. Então, ela trabalha, nós discutindo junto, a gente conseguiu encontrar a solução. Mas eu quero deixar para vocês, porque é um exercício, um trabalho que eu quero trabalhar agora, que a modelagem não precisa apenas procurar problemas do mundo social, mas a própria matemática ela traz desafios que podem ser modelados e ajudar a estudar a própria matemática. Por isso que eu deixo aqui. Não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, mas numa outra oportunidade, quem sabe. A pergunta é, existem figuras geométricas planas que possuem área limitada e perímetro infinito, mas que não são fractais? Né? A gente sabe que na teoria dos fractais isso é possível. Né? A gente sabe, já tem vários exemplos. Mas que não são fractais. E é possível construir um modelo matemático geométrico em 3 dimensões com volume infinito e área superficial limitada? Pense nisso. Eu vou deixar aqui os slides para o pessoal. Se alguém quiser discutir por e-mail, o e-mail está aqui também na apresentação. E gostaria muito de discutir com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição. Se quiserem fazer alguma pergunta, interagir comigo, estou à disposição. Obrigada.